Voltamos então agora em língua portuguesa. E aí a gente vai lá na página 22, mas a página 22, tá? É leitura de conto com sonoplastia. Então lá tá assim, ó. Quando lemos uma história, conseguimos imaginar cheiros, sons e texturas. Quando a gente lê uma história, a gente tem que usar a nossa imaginação, né? Sons, né? Quando fala uma tempestade, a gente já imagina trovão, um raio, né? Água caindo. No conto A Menina que Detestava Livros, há algumas palavras que nos ajudam a perceber sons, como na hora que aparece lá, miau, a gente já imagina um gato, né? Miau, miando. Porém, existem também trechos barulhentos, sem essas palavras. Ó, observe o exemplo. Então, às vezes, a gente, quando vai aparecer um som, né, alguma coisa caindo, tem uma palavra, assim, né, que a gente chama de onomatopeia, tipo, bum, né, pou. Vocês já sabem, né? Então, a onomatopeia, quando vai dar um soco, nas histórias em quadrinhos aparecem muito, né, as onomatopeias. Então, é uma palavra esquisita para representar um som. Então, ó, primeiro subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para tirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela. O pequeno almoço está pronto, mas Max não aparecia. Tentou novamente. Em textos escritos, os efeitos sonoros podem ser representados por onomatopeias. Em textos orais, esses efeitos são chamados de sonoplastia, tá? Então, eu vou mandar para vocês um videozinho depois também, falando sobre as onomatopeias, tá? Para vocês entenderem melhor como tudo isso funciona, tá? Porque a gente não vai, é uma atividade para se fazer em dupla, mas a gente não vai fazer. E aí a gente vai lá para a página 23, diversão em quadrinhos. Gente, esse conteúdo vocês vão amar. Eu amo, é um conteúdo super divertido, tá? Diversão em quadrinhos. Muitas pessoas começam a criar gosto pela leitura com as histórias em quadrinhos. Então, muitas crianças começam a ler, né? A primeira leitura é uma história em quadrinho. Por que a história em quadrinho é tão interessante e tão gostosa de ler? Porque a história em quadrinhos, a cada fala tem uma imagem para representar. A cada ação, a cada fala tem uma imagem, a gente consegue ver os personagens, né? Tem os balões, a gente consegue identificar se eles estão falando, se eles estão gritando, se eles estão pensando. Então a história em quadrinhos, ela é muito interessante porque tem muita imagem, né? E a gente consegue visualizar melhor, então a gente se diverte com as expressões, né? Com as onomatopeias. Então a história em quadrinhos, eu amo história em quadrinhos, né? Com personagens interessantes e uma forma única de contar uma narrativa, essas histórias têm ações rápidas e são muito divertidas. Vamos conhecer alguma delas? Então tem ali algumas crianças lendo histórias em quadrinhos. A história em quadrinhos é sempre muito divertida e muito atrativa. E são histórias rapidinhas, né? Como, por exemplo, lá na página 24, a gente tem a capa de um almanaque, né? O almanaque é um livro de história em quadrinhos, né? Então tem lá, almanaque, historinhas de 2 páginas, Turma da Mônica. Então esse almanaque são historinhas bem rápidas, de 2 páginas, são várias historinhas. Então aqui a gente já tem uma, né? Que a gente já consegue. Vamos lá ler essa historinha? Então, Cebolinha versus Mônica. Então aparece o Cebolinha e a Mônica fugindo do Cebolinha. Gente, será? Aí a Mônica pula um riacho, mas pelo jeito ela não tá fugindo, porque ela tá com uma cara assim, né? E aí o Cebolinha atrás. E a Mônica subindo a montanha, o Cebolinha atrás, atravessou o deserto. De repente passa pelos amigos e os amigos olham aquilo, né? O Cebolinha correndo atrás da Mônica. Aí vai para outra página e o Cebolinha correndo, e todo mundo, e os amigos observando, no campo de futebol. Até que a Mônica chega, né? Naquelas faixa de chegada de corrida. Ah, era uma corrida que eles estavam fazendo. E a Mônica estava ganhando, obviamente. E ela olha para trás e os amigos puxando o Cebolinha. E eles saem lá comemorando. Derrotou a Mônica, é o maior. E ele todo. Na verdade, eles acharam que a Mônica estava fugindo do Cebolinha, né? E que o Cebolinha estava atrás dela. Mas não, era uma corrida, olha lá. Não entendi. Aposto uma corrida, venço e a turma aplaude o Cebolinha?
Eles entenderam tudo errado, né? É muito legal. O Maurício de Souza, né? A gente já sabe, né, que o autor das histórias em quadrinhos é o Maurício de Souza. E aí tem algumas questões ali na página 25. O que você observa na imagem? Que imagem é essa? É o quê? É a capa de um gibi, não é? Essa imagem toda aqui, ó, vocês podem ver. A parte azul toda fechada é a capa do almanaque, tá? Qual é o nome da revista? Almanaque Historinhas de 2 páginas. Olha lá, Almanaque Historinhas de 2 páginas, Turma da Mônica, tá? Esse é o nome da revista. Ela foi escrita para qual público? Para quem que essa revista aqui foi escrita? Para crianças e adolescentes, tá? Adulto também, porque eu também gosto, mas ela é direcionada ao público infantil e adolescente, tá? 4. Você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos? É pessoal, eu amo, eu sempre tive o hábito, não posso ver que eu já quero ler. E vocês? Vocês têm o hábito de ler revistas em quadrinhos, histórias em quadrinhos? 5. Quais são as características gerais das histórias em quadrinhos? Então, tem uma pergunta ali já. Converse com os colegas e o professor sobre o assunto. Então, quais são as características que toda revista em quadrinho tem? Quais são as características? Bom, primeiro, presença de quadrinhos. Se é uma revista em quadrinhos, cada cena é em um quadrinho, né? Então, a primeira característica são as presenças dos quadrinhos, tá? E também balões e personagens, tá? Então, acho que o primeiro é os quadrinhos, os personagens e, por último, os balões. Porque tem algumas histórias em quadrinhos, como o começo dessa daqui, que não tem fala, né? Não tem balões, só tem os quadrinhos e os personagens, mas no final ali apresenta os balões. Então, as principais características das histórias em quadrinhos são os quadrinhos, os personagens e os balões, tá? Pode ser balão de fala, balão de pensamento, balão de grito, né? Balão pra falar que tá dormindo, né? Que tá sonhando. Tem vários tipos de balões, que a gente vai aprender isso depois. Se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, cada aluno meu do 3º ano, se você fosse um personagem de história em quadrinhos, como seria a capa da sua revista? A capa toda. Desenha no espaço abaixo. Então, agora vocês vão dar pause no vídeo, ok? Ok. E vocês vão fazer a capa dessa revista em quadrinhos. Como seria essa capa? Então, eu já sei que a capa tem um nome lá da revista, primeiro, é um título, né? O nome daquela revista, e depois tem uma ilustração. Eu quero que vocês façam o personagem de vocês. Como vocês seriam se vocês fossem um personagem de história em quadrinhos? Façam o desenho, dê um pause no vídeo, faz o desenho e depois a gente volta aqui com mais conteúdo, tá? Pronto, já desenharam? Então agora a gente tem uma história em quadrinhos para ler ali. E aí vocês vão ler de tarefa, ok? Então leiam toda essa história aqui. E depois de ler, vocês vão responder aqui a interpretação de texto da página 28 e 29, tá? Até o tirar de letra. Até aqui vocês vão responder, ok? De tarefa. Então, a gente tem tarefa de ciências, que eu já vou deixar anotado aqui, e a gente tem tarefa de língua portuguesa, ok? Lembrando da produção de texto do Conto Maravilhoso, que teve um monte de gente que ainda não me entregou, ok? Eu tô corrigindo uma por uma. Mandem a produção de texto, ok? Então é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até daqui a pouquinho que a gente tem aula 1h30, tá bom? Beijo!